Bem, amigos, vamos então fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de podermos aqui novamente estarmos reunidos para o estudo e aprendizagem em torno do livro de Gênesis. Pedimos a Ti inspiração, amparo, proteção, a luz, para que nós, inspirados por Ti, possamos realizar o melhor a nosso alcance. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam a todos, que assim seja. Muito bem, começando o estudo de Gênesis. Hoje eu não vou conseguir compartilhar a tela não, porque tem uma novidade aqui que eles estão exigindo assinatura da sala. Então vamos ver aqui quanto tempo de gravação vamos ter também, entendeu? Vamos lá. Capítulo 9 de Gênesis, nós já iniciamos o capítulo 9 na semana passada. Já estudamos o primeiro versículo, vamos estudar o segundo. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor, o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. E tudo quanto se move e é vigente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Muito bem, nós, como já dissemos, estudamos o primeiro versículo na semana passada. Hoje, então, nós vamos trabalhar o versículo 2, que diz o seguinte: será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra. Nós vamos entender esse temor e o pavor como sendo o resguardo pelo cuidado para que as experiências no estágio animal que estão contidas não se abram plenamente no campo consciente. Seria muito complicado se nós nos lembrássemos de cada experiência que tivemos no reino animal. Seria bastante complicado, pelo menos no atual estágio da nossa evolução. Nós, certamente, nesse momento, não conseguiríamos administrar essas lembranças. Mas então elas emergem os substratos, como a coragem, a determinação, a irritação, por exemplo, o desagrado quanto à reação do meio. Essas questões ainda são, de certa forma, as lembranças que nós trazemos da nossa experiência no reino animal, da aprendizagem. Sabemos que permanecem conosco como instintos, que são as ferramentas da evolução, instintos que hoje estamos trabalhando para que se transformem em
virtudes. É, e sobre toda a ave dos céus, nós vamos notando que o estudo de Gênesis ele vai se repetindo. Os aspectos são repetitivos. E, de certa forma, isso nos traz um certo dificultador, porque nós ficamos com aquela tendência de buscar não repetir. Mas é inevitável essa repetição. E, no fundo, essa repetição é boa, porque ela nos dá a oportunidade de fixarmos aprendizagem. Então, a ave do céu nós já trabalhamos bastante e temos repetido que são os lances mentais, que hoje estamos aprendendo a dominar, a vigiar, buscando qualificar as ideias, qualificar os propósitos, qualificar as intenções, que é o nosso plano atual. Esse pavor e esse temor também vão significar aquela certa, até aquele um certo medo de nós mesmos, das nossas próprias reações, que podem nos colocar em situações difíceis. Então, por isso é importante a vigilância, a paciência, a prudência, o cuidado perante não só os instintos, que são aí as emersões das faixas animalizadas, como também sobre as ideias. Porque as ideias nós já temos aqui aprendido, discutido bastante, que as ideias estabelecem conexões com os espíritos. E é por aí que as obsessões vão se instaurando gradativamente, gradativa e sutilmente, sobre toda as aves dos céus, sobre tudo que se move sobre a terra. O que se move sobre a terra também nós já temos trabalhado. Podemos aqui, por exemplo, nos lembrar do réptil, com a sua sutileza, o seu lance furtivo, que ainda é uma característica muito marcante na nossa personalidade. Aquela tentativa de camuflar, de escamotear determinados aspectos, e no sentido positivo, é o resguardo que nós vamos ter. Aquela astúcia no sentido positivo, porque Jesus define que nós devemos ser astutos como as serpentes e mansos como as pombas. Então são características a serem conjugadas. Astúcia aliada com uma virtude, porque assim nós vamos ter uma diretriz segura para a astúcia. Se a astúcia estiver apenas capitaneada pelo interesse pessoal, nós vamos agir como verdadeiros animais no mundo. Verdadeiros animais, querendo dominar, querendo usar da força, da supremacia, que é o que ainda predomina na humanidade. Fala aí, Luiz. Querendo ganho próprio, né? Oi? Satisfazer as próprias necessidades, os próprios desejos, né? Exato. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. E tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, os peixes do mar simbolizam os valores mais profundos do psiquismo, o símbolo, que são capitaneados ou que emergem na nossa mente hoje como valores da razão e do sentimento, as duas asas da evolução.
Então, na parábola da multiplicação, no episódio da multiplicação dos pães, os discípulos apresentaram 5 pães e 2 peixes. Naquela necessidade de fornecer alimentos, Jesus então perguntou: que tendes? Aí os discípulos responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães fazendo uma alusão aos 5 sentidos. Pelos 5 sentidos, nós nos alimentamos e fornecemos o alimento. Então, os dois peixes simbolizando aí a razão e o sentimento nobre que devem nortear na faixa que nós nos encontramos os apelos dos 5 sentidos: tato, gosto, olfato, audição, visão. Porque pelos 5 sentidos recebemos os valores, os impulsos e também exteriorizamos. E vamos exteriorizar o que nossos 5 sentidos capta pela pensamento, palavra, atitude, ação. Nessa tônica aí. Então, todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Então, na vossa mão são entregues, por quê? Porque hoje nós estamos aqui no âmbito da razão iluminada, no âmbito do Noé, que já elaborou a arca, que já segmentou a arca, preparou os departamentos, enquadrou de forma correta os substratos, os valores do subconsciente, do superconsciente, que emergem no plano consciente para serem trabalhados. Então, na nossa mão são entregues no campo da consciência desperta. No campo da consciência desperta. Para a nossa evolução, progresso, tomada consciente de decisões. Então, esse é o sentido. Podemos avançar para o versículo 3? Versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Aqui nós, evidentemente, que nós não vamos trabalhar aqui questão de alimentação material. Nós precisamos aprofundar o assunto. Tudo quanto é vivente, podemos entender como sendo os valores vivos da do nosso espírito. Os valores vivos. Por exemplo, raiva, ciúme, inveja, ódio, são valores que podem estar vivos na nossa estrutura psíquica. Então é preciso domar. As virtudes. Não é preciso domar as virtudes são a libertação. A virtude representa o substrato antigo, transformado no valor nobre pelo uso adequado que a razão propõe. Então, prática, vivência, a rotina vai transformando nossos sentimentos. Será para vosso mantimento. Por quê? Nós aprendemos que, em termos espirituais, nós nos alimentamos do que exteriorizamos. Não é do que entra. Não é pelo que entra pelas portas dos 5 sentidos que nós nos alimentamos.
Nós nos alimentamos pelo que nós exteriorizamos. Jesus foi bem claro quando nos ensinou sobre isso. Não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Porque o que sai, se eu cotidianamente expresso complicações, não busco a transformação moral, essa questão vai crescendo na intimidade. Então, eu estou me alimentando. Vou progredindo nessa direção. Esse é o sentido, entenderam? Ficou claro? Porque o que sai de mim, da minha mente, do meu pensamento, da minha palavra, da minha atitude, da minha ação, do meu sentimento, todos os dias, cresce, cria uma rotina na minha intimidade, cria um condicionamento, aumenta. E o progresso é sempre não crescendo. Então é preciso adotar conscientemente os novos valores que temos aqui abordado para que nós não sejamos impactados nos séculos. Não esperarmos os séculos, a dor, porque o mal é o seu próprio remédio. Aquilo que está crescendo, que nós estamos dessa forma alimentando, se não estiver de acordo, vai representar complicação, desconforto, desequilíbrio. Está querendo falar alguma coisa, Luiz? Não, né? Esse é o ponto. Então, se eu cotidianamente sou impaciente, a impaciência vai crescendo. Então, eu preciso exercitar a paciência. Porque a impaciência que vai crescendo, com o tempo eu posso desenvolver vários problemas orgânicos, psicossomáticos, por causa dessa impaciência. Então é preciso termos, desenvolvendo a serenidade, o equilíbrio, para que. E a serenidade e o equilíbrio se desenvolvem pela vivência prática. Então esse é um ponto importante que nós. Então, todos, a partir do momento em que nós elaboramos a arca, fomos rebatizados como Noés, todo o sistema da evolução está entregue para nós, nas nossas mãos. Para que nós, então, tomemos as rédeas do processo, que está muito bem simbolizado na questão 909, quando os espíritos definem que as paixões que são como um corcel fogoso precisam de rédeas. Então nós estamos tomando as rédeas do destino e não caminhando ao sabor das emoções e das paixões. Tem muita gente que ainda caminha ao sabor das emoções, das paixões e vai adquirindo complicações para a sua existência, na pauta do sofrimento, da dor, da tristeza, dos distúrbios. Então vamos lá. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, a nossa alimentação hoje está simbolizada aqui no termo a erva verde. A erva verde, que é produto da fotossíntese. Produto da fotossíntese. Então, lá no vegetal,
O vegetal tem o cloroplasto, que capta a luz do sol, transforma essa luz do sol em alimento, fruto, folha, em semente. Então, é a transformação da luz em algo tangível e concreto. Essa é a função do cloroplasto. No nosso organismo, nós temos um componente da célula chamada mitocôndria, que é o elemento mais tido como o mais poderoso do organismo, porque ele é que realiza mais ou menos essa mesma função do cloroplasto, transformando o componente que é ingerido em energia. Então, nós, por exemplo, a planta realiza o processo da fotossíntese. E nós, no reino animal, nós realizamos basicamente a quimiossíntese e a biossíntese. A mitocôndria transforma as moléculas. A mitocôndria transforma as moléculas em energia. E aí eu não sei se eu estou dizendo algo aqui errado, mas se eu tiver, vocês me corrijam. A mitocôndria quebra as células e transforma em componente energético. E nós estamos trabalhando hoje para consolidar o que André Luiz chama de mentossíntese. Síntese de componentes mentais. Nós já realizamos nós na faixa da humanidade, todos nós, de forma inconsciente, automática, realizamos o processo de mentossíntese. O que é isso? Nós consumimos pensamentos uns dos outros, conforme vai dizer Emmanuel, em pensamento e vida. Nós então sintetizamos pensamentos uns dos outros, de tal forma que os espíritos nos instruem, a partir da questão 459, e nós não temos como identificar se um pensamento é nosso ou não. E que não é nem necessário, ou, na verdade, não tem utilidade essa distinção. O que nós precisamos identificar é a qualidade do pensamento. O pensamento é nobre, é útil, é bom, é verdadeiro? Não tem problema esse pensamento ser replicado por nós. Mas se o pensamento é complexo, eu preciso identificar que ele é complexo. E acontece que na grande massa da humanidade, constituída aí de 2/3 de espíritos selvagens semi-civilizados, essa grande parcela da humanidade realiza processos em base automáticas. Não tem o crivo do discernimento para passar esse pensamento pela análise, se é bom, se é útil, se ele é verdadeiro como um valor nobre para dar equilíbrio, harmonia. Nós vamos então multiplicando pensamentos uns dos outros na pauta do automatismo. Então, por isso que os espíritos insistem conosco, para que nós estudemos a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é uma filosofia nobre, para que nós qualifiquemos o nosso pensamento, renovemos a nossa linha mental, propósito que nos guia na existência. E a doutrina espírita nos capacita a identificarmos o bem e o mal, tanto no campo do pensamento, quanto das atitudes, das palavras e das ações, que é o que nós estamos buscando fazer, estudando a doutrina espírita, buscando seguir
ensinamento de Jesus, que a doutrina espírita vem relembrar, que nos ordena: amai, bendizei, fazei bem e orai. São mandamentos, no modo imperativo. Porque é preciso o modo imperativo. Por quê? Porque é preciso que nós, de forma usando a vontade como impacto determinante, estabeleçamos um domínio sobre as más inclinações, na pauta da contenção aliada à atividade oposta ao que as inclinações ditam para que façamos. Esse é o desafio da evolução nas faixas em que nós nos encontramos, do Noé. Para quem está aí nas faixas mais primárias da evolução, na infância da humanidade, o que eles fazem, amigos, está na pauta da lei. Mas nós aqui não podemos mais imitar esse tipo de atitude. O nosso modelo e guia hoje é Jesus. Esse é o modelo e guia. Para que nós, de forma imperativa, imperiosa, consigamos realizar a nossa transformação moral. E evitemos os impactos que nos pegam pelo contrapé sempre que nós estamos desleixados, descuidados para com essa necessidade imperiosa de que já temos notícia. Já temos notícia. Se nós já temos notícia e estamos estudando o assunto com profundidade, é porque nós já temos condições de entendimento, talvez não, com certeza somos um tanto quanto retardatários no processo. Somos dos recalcitrantes de ontem, arrependidos, que hoje buscam colocar as nossas capacidades, os substratos instintivos, as qualidades a serviço de Jesus. Então, essas qualidades, elas se encontram. É preciso entender que as qualidades se encontram em todos os planos da evolução. O que eu quero dizer com isso? Nós lidamos na semana passada, na nossa reunião, com a comunicação de uma legião de espíritos organizados como um exército. Então, mesmo estando trabalhando de forma complexa nas faixas espirituais, estavam, agora já vão iniciar uma nova trajetória, e eles já observavam a disciplina, obedeciam uma hierarquia, um comando. Isso são qualidades colocadas a serviço de inteligências perversas, mas são qualidades. Então, como eles já têm essas qualidades, treinados nessa qualidade, já desenvolveram essas qualidades, vão colocar a serviço agora de um comando mais qualificado, como vocês viram na reunião. O espírito que veio buscá-los, e todos se lembram do nome, o nome não vou falar o nome aqui, por motivo óbvio, para resguardarmos o grupo e mantermos aquela discrição que nos compete nos trabalhos mediúnicos. Mas nós vimos que foi um comandante de alta envergadura que locupletou-se no passado no abuso do poder, da prepotência e do egoísmo. Hoje
a serviço do Cristo, assim como nós estamos aqui buscando fazer. Então, em meio às atitudes arbitrárias, autoritárias, até perversas, haviam as qualidades como organização, estratégia, tática e uma série de outras coisas que vocês sabem do que eu estou falando, desenvolvidas naquele tempo. Como, por exemplo, no Império Romano. O Império Romano, embora a prepotência, a truculência com que os romanos agiam, passando por cima como um rolo compressor, a Roma foi uma escola de líderes. Muitas lideranças desenvolveram-se ali, naquela civilização. E, em meio a todo esse caldo complexo, havia hierarquia, havia estratégia, havia uma engenharia sofisticada, planejamento urbanístico, tudo ali sendo utilizado para um enaltecimento na pauta do orgulho e da vaidade, mas que deixaram um legado positivo para nós hoje. Muito positivo, na pauta das leis, na pauta do estoicismo, por exemplo, e até da capacidade de liderança, que hoje os espíritos romanos que trabalham na seara espírita buscam utilizar a liderança de ontem de forma positiva hoje, para então colaborar com Jesus para que o mundo se transforme. Então, isso que nós estamos dizendo aqui. Tudo isso, vejam bem, nós precisamos recuar um pouco mais no tempo. A capacidade de estratégia, de liderança, por exemplo, isso já vem sendo desenvolvido lentamente nas faixas animais. Quando você observa um leão, um lobo, por exemplo, as orcas, elas agem com estratégia, esses animais agem com estratégia, planejamento, eles funcionam em grupo, cada membro do grupo sabe o que fazer. Então, se eles sabem o que fazer, é porque existe ali uma comunicação, existe ali uma distribuição de tarefas, existe um comando, perceberam? Que é transmitido de uma maneira que nos escapa. Como que isso é transmitido? Existe uma inteligência, nós sabemos disso. O princípio inteligente ele emite pensamentos descontínuos, não pensam continuamente como nós, mas as orcas, por exemplo, têm linguagem, têm até dialetos entre os diferentes grupos. Os cientistas afirmam que os golfinhos e as orcas estão entre os golfinhos, chamam-se entre si mesmos pelo nome. Vejam que sofisticação de linguagem. Então, no futuro, à medida que formos avançando, certamente nós vamos ter condições de compreender essa linguagem, entender e decodificar. E estabelecer uma comunicação com esses nossos irmãos. Hoje, a ciência, por exemplo, já considera os gorilas, os chimpanzés e orangotangos como hominídeos. Eles não são mais símios, são hominídeos, dada uma capacidade notória de inteligência, de utilizar ferramentas, de imitar os homens que eles têm. Isso é muito interessante de nós observarmos. Então, ali, o princípio inteligente já está começando a transitar das faixas terminais da evolução animal
e já começando a entrar nas faixas iniciais do homem. Logicamente, para chegar no nosso estágio do Homo sapiens da Terra, serão precisos aí alguns milhões de anos, ou centenas de milhões de anos, ou 1 bilhão de anos, quem é que vai saber? Pode falar aí, Fernando. Você está dizendo aí de animais de grande porte, mas nós podemos observar também a organização das abelhas, né? Sim, sim, sem dúvida. Nas colmeias, né? Uma organização impressionante. Sim. Mas na pauta assim, da evolução, os mais avançados são esses que nós citamos aí, que estão Uhum. já na porta da humanidade, principalmente gorilas, chimpanzés e orangotangos. Certo, certo. E esses cetáceos, como eu citei, por exemplo, as orcas, os golfinhos, estão aí também já preparando-se para avançar para essas faixas aí, pré-hominídeos, hominídeos, mais alguns milhões de anos de evolução. Quer dizer alguma coisa aí, Luiz? Sim, é porque eu estou no celular, fica mais chato. Quando ele fala aqui no tudo vos tenho dado como a erva verde, a gente pode compreender também, dentro do que está falando, é, a, a justiça e a igualdade de Deus, que dá tudo, todas as oportunidades para todos, independentemente do grau de evolução que ele se encontra. Ou seja, da mesma forma que ele nos dá as opções, como já num estágio evolutivo, como hominal, no hominal, né? Essas opções também são dadas para a erva verde. Está lá no processo inicial. Porque lá nessa erva verde vai estar um princípio inteligente que estará progredindo, evoluindo, aprendendo, até chegar também na fase hominal. A gente Sem pode dúvida. perceber essa igualdade de Deus, É, dando porque a chance para todo mundo. sim, pegue, por exemplo, o unicelular. A nossa célula é um organismo unicelular independente. E esse organismo, esse psiquismo aqui, princípio inteligente que está na nossa célula, ele amanhã pode estar na célula de um animal. Pode estar. Quer dizer que ele vai ficar só aqui na célula humana. Então ele vai sendo potencializado, vai recebendo potenciais ali no. O, o André, lá no Estudo de Evolução, ele fala um exemplo interessante, que tem a ver um pouco com o que você está falando. Ele compara, por exemplo, o milho de pipoca, o milho, né? Se você jogá-lo na terra, ele vai crescer e vai se transformar numa plantação de milho, né? Se você pegar esse milho e jogar numa frigideira, numa coisa quente, ele vai focar e virar uma pipoca, né? Então, assim, dependendo da situação na qual ele se encontra, ele vai corresponder àquilo que lhe é apresentado, né? Exato. Então, a evolução é mais complexa do que nós imaginamos. Nós estamos Muito. aí aprendendo ainda, muita coisa vai ser dita ainda sobre isso no futuro. E os espíritos trabalham com muita prudência, porque há pessoas, há irmãos nossos, nós respeitamos esse posicionamento, e rejeitam as ideias de André Luiz, não conseguem compreender. Outros classificam como mistificação. Nós não entendemos assim, nós entendemos como sendo uma, uma, uma complementação a ser confirmada ainda no futuro
mas que tem lógica, porque Allan Kardec disse que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra. Então, os detalhes da evolução, o Livro dos Espíritos não aborda todos os detalhes da evolução, assim como não aborda todos os detalhes do processo da reencarnação. Aqui, em si você está falando, quando a gente pega como é que chama? E fugiu o primeiro nome dele, da Paixão, Wagner, como da Paixão, Wagner. Quando ele descreve colônias semelhantes ao que descreve André Luiz, a gente pode perceber, ou a gente pode considerar que é uma confirmação ou que vamos dizer assim, uma influência. Não, O que você acha? eu não estou falando aqui de colônias. As colônias são um ponto pacífico, sabe? Porque no tempo de Kardec já se falava em colônias. Pouco depois do tempo de Kardec, já começaram a surgir comunicações falando dessas colônias. Tem várias. O Paulo Neto, depois vocês podem procurar aí no blog do Paulo Neto, ele tem lá livros que você pode baixar gratuitamente sobre esse assunto, colônias espirituais, e que ele faz um apanhado de todas as obras psicografadas que tratam do assunto desde lá do século XIX. Isso, para mim, é ponto pacífico, por quê? Porque nós aqui individualmente, eu particularmente, tenho tido experiências assim bem marcantes no desdobramento, pelo sono, e o que vejo no mundo espiritual são realmente construções na pauta do que André Luiz ensina. E vocês também, quando têm seus sonhos, vocês também têm essa experiência. Vocês não estão imaginando construções, edificações. Até porque os espíritos vão dizer que o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Precisa de algo mais claro do que isso? Mas mesmo assim tem companheiros que não concordam e nós respeitamos. Nós respeitamos. Mas essa questão de colônia, para mim, é ponto pacífico. Eu nem discuto essa questão. É lógico, é bem lógico. A questão aqui são as minúcias da evolução que nós ainda temos que aprender. Processo de reencarnação, processo de desencarnação, é, 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 como que é o corpo espiritual, porque André, por exemplo, William Crookes pesou um espírito materializado, a Kate King, e cortou cabelo, mediu pulsação, batimento cardíaco, auscultou os pulmões. Então, o perispírito tem órgãos, por exemplo. Então, são questões que nós consideramos assim, tranquilas, bem naturais e bem lógicas. Então vamos lá. Então a erva verde, no nosso caso aqui, trabalhando ainda na mentossíntese, nós estamos simbolicamente, tendo Jesus como modelo e guia, simbolicamente estamos buscando fazer uma fotossíntese da luz do Cristo. Eu sou a luz do mundo. Nós estamos buscando fazer uma fotossíntese simbólica. Ou seja, nós estamos buscando. Porque com a luz de Jesus, a luz de Jesus traz uma história. A luz de um espírito como Jesus traz uma história de evolução, de qualidades nobres desenvolvidas, de valores mentais nobres. Então, aquela luz define o esforço que foi feito pela transformação moral nos bilhões de anos atrás, é que ele evoluiu, com o que nós concordamos. Porque ele é governador da Terra, o espírito que presidiu a formação da Terra, então ele evoluiu antes de nós aí, certo? Foi criado antes de nós, evidentemente. Nós não somos
contemporâneos de criação com Jesus? É lógico que não. Então, nós estamos buscando, então, assimilar as suas ideias, não pelo processo de lavagem cerebral, não, evidentemente, mas no processo de seleção dos valores que são adequados para o nosso progresso e constatar pela prática que são adequados, porque nós vamos aplicar na vida, no cotidiano, e nós vamos constatar a excelência desses valores à medida em que formos insistindo no processo e formos desenvolvendo a nossa própria qualidade moral, o nosso próprio avanço moral, a nossa própria transformação moral, o nosso próprio processo de entesouramento de virtudes, que vai se refletir no bem-estar natural interior. E vamos irradiar, que é o nosso alimento. Então, o nosso alimento, amigos, é o interior e não o exterior. O alimento do espírito é interior e não exterior. O espírito, nós vamos tirando de nós mesmos a alimentação, não é um processo egoístico. Eu estou falando isso em consonância com a questão 779, que nós aprendemos que a força para progredir não é fruto de um ensinamento que nós nos desenvolvemos por nós mesmos naturalmente. Então, a força para ela se irradia de dentro para fora. De dentro para fora. Não é assimilativa. Não é assimilada. O que é assimilado é o ensinamento, que nos chega pela revelação, que tem o objetivo de acelerar o processo. Se eu não quiser assimilar, tudo bem, livre-arbítrio. Mas eu vou permanecer a reboque das elaborações que eu vou fazendo na pauta de uma vivência natural, seguindo desejos, impulsos e emoções, conformidade com que elas vão emergindo perante as circunstâncias e as situações. Comentários aí, amigos, está claro? Então, a erva verde simboliza aquela assimilação da luz legítima. Da luz legítima. Jesus disse: eu sou a oliveira verdadeira, ou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Porque a videira, no caso de Jesus, é aquela que suporta o sacrifício sem murmurar. Nesse sentido, demonstrando que nós temos totais condições de suportar as adversidades. Porque o corpo que Jesus se utilizou é o corpo nosso biológico humano. Tem nada de místico no corpo de Jesus. É um corpo carnal como o nosso, fruto da evolução que Jesus veio homologar. Então, Jesus, quando encarna entre nós, num corpo igual ao nosso, ele homologou, não é isso? Atesto para os devidos fins que este corpo físico é capaz de vos conduzir para a libertação definitiva. Nesse sentido. Não usou nenhum simulacro. Por mais que as pessoas queiram aí florear, dar um contorno na pauta do sofisma. Não. Os espíritos são categóricos. O ensino universal generalizado dos espíritos, recolhido por Kardec e confirmado pelos espíritos pós-Kardec,
define que o corpo é carnal. Dele foi um corpo carnal mesmo. E as ideias que visam inserir essa crença no Espiritismo, que isso é uma crença, são externas ao Espiritismo. Elas não surgiram de dentro do Espiritismo. Foram sistemas que surgiram paralelamente. No caso do rustenguismo, Kardec definiu que ele não corresponde ao ensino generalizado dos espíritos, recomendou prudência para o autor, que não quis seguir essa prudência, então ele preferiu editar. A própria médium depois disse que era uma mistificação. Enfim, não vou, só para um registro. Nós somos adeptos da doutrina espírita, do ensino universal generalizado. Notemos que os espíritos nem falam. Os espíritos com os quais André Luiz não falou em corpo fluídico, e os espíritos que psicografaram através do Wagner e de outros médiums aí confiáveis não falam nem falaram em corpo fluídico. Na nossa pequena e modesta experiência mediúnica também, de algumas décadas, nós também nunca ouvimos os espíritos falarem, nem na nossa reunião, nem em outras reuniões que temos conhecimento de amigos nossos. Nunca ouvimos notícia, porque essa notícia, amigos, não é uma informação verdadeira. Muito bem. Então, a erva verde. Deixa eu ver se temos aqui alguma coisa. Não, nós estamos trabalhando, nós aqui falamos na quimiossíntese, que é a alimentação ali, por exemplo, das bactérias, que lavram os minerais para retirar ali determinados nutrientes químicos. Depois nós temos a fotossíntese a partir das algas verdes, feição pluricelular, a biossíntese no reino animal, no reino humano, mentossíntese, que é o processo que hoje estamos aprendendo a dominar, tomar consciência dessa alimentação que fazemos em bases automáticas dos pensamentos uns dos outros, na pauta da influência oculta que os espíritos exercem em nossa vida. Então, eles exercem a influência pelo fio do pensamento. O pensamento atrai, o desejo chama. Então, nós vamos começar a consumir as ideias dos irmãos desencarnados. Qual é o crivo que nós vamos ter para identificar se convém ou não convém esse pensamento? No nosso caso aqui particular, estudar a doutrina espírita. E no caso de médiuns, mais ainda, com mais afinco, estudarmos a doutrina espírita para identificarmos os mistificadores, desencarnados, os pseudo-sábios, os espíritos embusteiros, os espíritos sistemáticos, os espíritos prolixos, que falam muitas coisas bonitas, e no meio soltam algo complexo, como aconteceu conosco. Tivemos uma experiência recente no nosso grupo de um fenômeno que, se não foi um animismo puro, consciente ou inconsciente, do médium, pode ter sido um fenômeno casado, um médium mais um espírito, pode ter sido simplesmente uma mistificação pura. Um espírito pseudo-sábio, querendo parecer ser o que não é, um espírito superior. Então, pela linguagem que ele utilizou, nós percebemos que ele não era um espírito superior. Evidentemente. Porque o espírito superior, amigos, ele não se irrita e nem fica chateado se nós
não concordarmos com as suas ideias. Porque é um direito nosso. Então nós temos que ter cuidado com aquele espírito que quer impor o comando preferencial, temos que ter cuidado. E observar a linguagem, observar as ideias, estarmos atentos ao que o espírito está dizendo, na pauta dos valores morais, amigos. Pauta dos valores morais, nem tanto quanto a aspectos exteriores do mundo espiritual, dos mundos, do universo, não. Porque os espíritos também não têm um conhecimento amplo. O que nós temos que atentar na linguagem dos mentores, dos guias espirituais, é o atributo moral. Então, trazendo isso para a nossa intimidade, o que nós vamos observar nos nossos pensamentos? Cultivar os valores nobres no campo do pensamento. Porque aí não vamos precisar preocupar, é meu esse pensamento ou não é? É do espírito ou não é? Essa é a preocupação. De acordo? Muito bem, amigos. O nosso tempo está esgotando-se. Não vamos entrar no próximo versículo, não. Temos só mais 3 minutinhos. Eu vou encerrar, então. Todos de acordo? Que Jesus nos ilumine e nos abençoe.